Olá, começar aqui mais uma aula de DG. Resolvi fazer nesse esquema hoje para não resolver os exercícios com vocês, deixar vocês tentarem resolver sozinhos, eu só vou dar algumas dicas pra gente começar, tá bom? Então, continuando aí na nossa apostila, eu vou dar dica de como resolver o exercício 3 da página 45, tá? Ele diz o seguinte: construa um losango ABCD e ele quer que os vértices sejam no sentido anti-horário, tá? É isso que essa anotação aqui quer dizer, anti-horário. Dadas, aí o que ele deu de informação são a medida das diagonais. Ele quer que a diagonal AC seja 7 e a diagonal BD seja 4. Então, percebam que eu não vou começar a resolver construindo a medida do lado do losango, tá? Eu vou começar a construir a medida da diagonal, tá? O que a gente tem que lembrar para facilitar a resolução desse exercício, né? As diagonais em um losango sempre são perpendiculares. Então, este lado AC é perpendicular ao lado BD. Tá? Então, essa é a primeira dica. As diagonais desse losango, de todo losango, na verdade, sempre são perpendiculares. Então, a diagonal maior vai fazer 90 graus com a diagonal menor, tá? E outra coisa, a hora que as diagonais se cruzam, elas se dividem no ponto médio. Lembra lá o que é ponto médio? É o ponto que marca a metade do segmento. Então, a hora que o AC cruza com o BD, divide cada um dos lados na metade. Então, vai dividir esse aqui em 3,5 para cima, 3,5 para baixo, 2 para esquerda, 2 para direita, tá? Essa é a principal informação. E essa outra que eu disse, né? Os lados se cruzam no ponto médio. Vamos escrever aqui, ó. Bom, com essas duas informações a gente consegue resolver. Só vou fazer aqui um rascunho pra gente interpretar, tá bom? Então tá, eu sei que eu tenho essas medidas, e ele quer que o sentido seja anti-horário dos vértices. Então, se eu começar com o vértice A aqui, tem este sentido e tem esse, tem que ser no anti-horário. Então, esse aqui, tá? O sentido anti-horário é pra cá. Bom, então, vai depender de onde você vai colocar o seu AC, o seu vértice A. Então, o sentido anti-horário é este aqui. Isso vai depender de onde você vai escolher os seus vértices, tá? Lembrando que se você vai ter que escolher também o seu vértice pensando nisso, ó. O AC tem que ser 7 centímetros, então ele vai ser a diagonal menor. O AC tem que ter 7 centímetros, então ele vai ser a diagonal maior, tá? Se você for desenhar o seu losango de pé, a diagonal maior vai ficar aqui. Se você desenhar ele deitado, a diagonal maior vai ficar assim, tá? Construir aí um rascunho só para guiar vocês no que vocês vão ter que desenhar primeiro, tá? A primeira informação é que as diagonais são perpendiculares. Então, eu vou traçar aqui uma reta base, vocês tracem aí também de qualquer tamanho, tá? E vou construir uma reta perpendicular a ela. Então, aí vocês construam direitinho, eu não vou construir, tá? Só vamos fingir que essa daqui é. Não façam isso com a régua. Pega o compasso e constrói certinho, tá bom? Então, aqui, ó, uma reta perpendicular, beleza. Aí, eu vou ter que escolher se o meu losango vai ficar na vertical ou na horizontal, tá ok? Eu vou escolher fazer na vertical. Então, eu vou marcar a diagonal de 7 centímetros nesse traço maior que eu fiz aqui, tá? Como a outra informação me diz que as diagonais sempre se cruzam no ponto médio, então, este aqui é o ponto médio. Ou seja, para cima tem que ter 3,5, para baixo tem que ter 3,5. Vocês vão medir com a régua aí com o compasso, tá ok? Aí, essa daqui é a diagonal menor, então, ela mede 4. Então, pra cá tem que ter 2, pra cá tem que ter 2. Bom, então, tá aqui o meu losango, ó. Depois vocês ligam aí com a régua bem certinho. Bom, agora a escolha dos vértices. Ele quer que seja no sentido anti-horário, então, tudo vai depender de onde você escolhe o A. Só que, perceba, eu fiz ele na vertical. Então, o meu AC é a diagonal maior, ou o A vai começar aqui, ou o A vai começar aqui. Tá? Porque a diagonal AC é de 7, e onde tá o 7 é na vertical. Então, ou o A é aqui, ou o A é aqui. Vou escolher o A neste vértice, mas tanto faz, tá?
sentido anti-horário, então os meus vértices vão caminhar neste sentido, ou seja, A, B, C e D, tá ok? Então, esse daí foi a dica e o rascunho do primeiro exercício. Construam com a régua e com o compasso bonitinho, tá bom? Vamos pro próximo agora. O próximo exercício é o número 4, tá? Tá pedindo para construir um retângulo, ABCD também, no sentido anti-horário, e aí ele deu o AB igual a 8 centímetros e o BD igual a 10. Vamos interpretar o que o AB e o que o BD é. Por quê? Pode ser lado ou pode ser medida de diagonal. Então, vamos desenhar aqui um retângulo qualquer, só pra gente interpretar, tá? Então, o nosso rascunho aqui. Só pra gente encaixar os vértices e interpretar o que significa esse BD e esse AB, ok? Então, tá aqui um retângulo. É um rascunho, lembrando disso, tá? Então, vou encaixar aqui, primeira coisa é encaixar os vértices, tá bom? Só pra gente interpretar o que significa isso. Então, sentido anti-horário, os vértices vão caminhar nesse sentido, tá? Então, vou escolher o A aqui, B, C e D. Olha lá, o AB é a base, tem que ser 8 centímetros. E o BD é a diagonal, tem que ser 10 centímetros, tá bom? Então, essa daqui é a base e esse aqui é a diagonal, ok? Agora, entra as propriedades do retângulo, tá? Então, ele não deu este lado pra gente, tudo bem? Esse lado, então, vai ser consequência da diagonal, tá? Ele deu essa base, aí vamos lembrar lá da propriedade de retângulo. Se o AB é 8, o CD também tem que ser 8. Lembra lá? Por quê? No retângulo, os lados paralelos têm a mesma medida. Tá ok, então. Começar marcando uma base com 8 centímetros. Então, vamos por aqui, ó, passo 1. Base AB igual a 8 centímetros. Beleza? Próximo passo aí. Depois que você constrói a base, você tem que construir a diagonal, tá? Perceba uma coisinha, ó. No retângulo, os lados paralelos aqui são iguais e estes aqui também são iguais. Então, se essa diagonal tem 10 centímetros, esta diagonal também tem 10 centímetros. Então, o nosso passo 2 seria marcar as diagonais. Então, você abre aí o seu compasso com 10 centímetros, tá certo? E faz um arco. Ponta seca no A, você vai fazer um arco de 10. Ponta seca no B, vai fazer outro arco de 10, tá? Você vai ficar com 2 arcos aqui. Aí, aonde que a gente vai construir este lado, sendo que eu não tenho a medida dele? Bom, o que eu sei do retângulo? Este lado, quando encontra a base, é perpendicular, senão não é retângulo, né? O retângulo tem os 4 ângulos retos. E o que eu desenho para construir um lado com ângulo reto? Tem que desenhar 2 perpendiculares, tá? Que é o terceiro passo. Construir 2 perpendiculares. Uma no vértice A, uma no vértice B. Onde essa perpendicular cruzar o arco da diagonal, você consegue os pontos D e C, tá bom? Então, eu vou por assim, ó. Diagonal se cruza com a perpendicular. E aí, você consegue o seu ponto C e o seu ponto D. Perfeito? Então, essas daí são as dicas e o rascunho de como deve ficar. Lembrando que não precisa ser essa a ordem dos vértices. Eu posso começar a colocar o ponto A aqui, aí sim, seguindo esse sentido, A, B, C, D, tá? Isso daí não interfere em nada. Beleza? Vamos pro próximo, então. Seguindo, então, aí, nosso exercício 5. Esse daqui é um pouco mais chatinho por conta das informações que ele dá, mas vamos lá. Construa um retângulo ABCD também, com o sentido anti-horário, e aí ele deu uma diagonal de 8. Daqui, eu posso concluir que, como é um retângulo,
A outra diagonal também mede 8, certo? Num retângulo, as duas diagonais têm a mesma medida. E o ângulo entre as diagonais é de 60, tá? Então, ele deu a medida da diagonal e o ângulo entre elas. Então, vamos desenhar aqui um retângulo qualquer, tá? Não tô usando as medidas, é só pra gente ver as ideias do retângulo, tá? As propriedades dele. Eu sei que ele tem 4 ângulos retos, que a base de baixo é igual à base de cima, que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Ok. Só que ele não deu nada disso, então não é por aí o caminho que a gente vai usar, tá? Ele me deu a medida das diagonais, então eu vou traçar elas aqui, ó. 8 e 8. Então, em todo o retângulo, as duas diagonais têm a mesma medida, tá? Então, esse traço, tem a mesma medida desse. Outra característica do retângulo, que é o que a gente vai usar para construir esse exercício, é que essas diagonais se cruzam no ponto médio, ou seja, para cá tem a mesma medida e para cá tem a mesma medida. Todos os traços têm a mesma medida. Que no nosso caso, como a diagonal inteira vale 8, esse cara mede 4, este mede 4, esse mede 4 e esse mede 4. Perfeito? E o ângulo entre elas é essa abertura aqui, ó. Isso aqui é 60 graus, tá? Então, e aí, por onde que eu começo? Você vai começar pelos dados que ele te deu. Então, marcando uma diagonal, tá? Então, primeiro passo é construir Primeiro passo, construir um lado qualquer de 8 centímetros, tá? É mais fácil, então, você marcar a diagonal na base, que aí o seu retângulo vai ficar inclinado, mas não tem problema, tá? Então, construir um lado de 8 centímetros. Segundo, é marcar o ponto médio. Por quê? Porque eu sei que a outra diagonal vai encontrar essa no ponto médio. Tá? Então, eu construí aqui um lado de 8 centímetros, marquei o ponto médio. Terceiro passo é construir um ângulo de 60 graus. Por quê? Porque eu sei que a outra diagonal vai ter que cruzar com essa nesse ponto, só que ela tem que formar 60 graus aqui. Então, eu vou construir um ângulo de 60 graus aqui. Aí, vou mostrar rapidinho como que constrói ângulo de 60. Coloca a ponta seca no ponto que vocês querem que aconteça esse ângulo, abre um tanto qualquer o seu compasso. Faz um arco, cortando o lado, tá? Fiz esse arco. Com essa mesma abertura, eu vou marcar ela aqui, ó. Coloco a ponta seca onde o arco cruzou o meu lado e faço um risquinho. Tá? A hora que eu ligo o meu ponto médio, ou o meu ponto qualquer, na verdade, né? Com esse risquinho, eu tenho aqui, então, 60 graus, tá? Então, aqui tem que ter 8 centímetros, você marca aí 8. E aqui também vai ter que ter 8 centímetros, ou seja, para cima tem que ter 4, para baixo tem que ter 4. Você faz essas marcações e liga os lados do seu retângulo, tá? Então, o quarto passo é marcar 8 centímetros na outra diagonal. E o quinto passo, ligar os vértices. Tá? E aí, tem que tomar o cuidado especial deles seguirem no sentido anti-horário. Então, por exemplo, aqui, ó, vou ligar de qualquer jeito, vocês vão fazer com a régua, vai ficar certinho, tá? Ó, o retângulo fica inclinado, mas não deixa de ser um retângulo, tá? Então, se eu escolher o vértice A aqui, tem que ser no sentido anti-horário. Então, o B tem que ser aqui, o C e o D. Como ele não deu nenhuma medida com as letras, igual no exercício 4, que aí eu tive que seguir, que o AB tinha que ser 8 e tal, eu posso escolher o A, o B e o C em qualquer lugar,
desde que eu siga o sentido anti-horário, tá? Então, essas daí são algumas dicas para conseguir resolver o exercício 5, tá? Eu já dei o passo a passo, basicamente, né? Quero ver se vocês conseguem construir dessa forma. Então, exercício 6, tranquilinho esse exercício, hein? Construa um quadrado ABCD também no sentido anti-horário, dados DA igual a 7. Então, no quadrado, o que ele vai poder fornecer pra gente? Ou a medida do lado, ou a medida da diagonal, tá? Vamos descobrir o que o DA é. E só dá para descobrir o que o DA é construindo aqui um quadrado qualquer e organizando os vértices, tá? Para eu saber se esse DA é um lado ou é uma diagonal. Então, eu tô aqui com um quadrado, vou encaixar os vértices no sentido anti-horário, tá? Então, vamos começar diferente, vamos pôr o A aqui, por exemplo. A, tá? Vou seguir no sentido anti-horário, então, os próximos vértices vão pra cá. B, C e D. Olha lá, ele me deu, então, um lado do meu quadrado. E aí, é bem mais simples, tá? Ele deu um lado de 7 centímetros. Então, o que você pode começar marcando primeiro? A base, tá? Marcar a base com 7 centímetros, tá bom? Próximo passo. Eu preciso garantir que estes dois lados sejam perpendiculares, porque no quadrado, obrigatoriamente, os dois lados que encontram a base fazem com ela 90 graus. Então, segundo passo, construir duas retas perpendiculares, tá? Então, você vai marcar a base com 7 centímetros, você consegue o ponto D e o ponto A. Aí, o que você vai fazer? Construir duas retas perpendiculares, uma em cima do A, uma em cima do D. Terceiro passo, quanto eu vou marcar de medida nessas duas retas perpendiculares? Para ser quadrado, eu tenho que ter todos os lados iguais, então aqui também vai ser 7. Então, marcar 7 centímetros nas retas perpendiculares, tá bom? Depois que eu marquei 7 centímetros neste lado e 7 nesse, eu vou ligar essas duas retas e, consequentemente, eu vou ter 7 centímetros no lado BC. Quarto, ligar as retas perpendiculares para ter o quarto lado do quadrado, tá bom? Bom, seguindo aí, então, exercício 7. O exercício 7 é bem parecido com o exercício do retângulo. Lembra que ele deu as diagonais pra gente? Lá do retângulo, deu a diagonal e o ângulo entre elas. Então, aqui foi basicamente a mesma coisa. Só que no paralelogramo, as duas diagonais não são iguais, porque o ângulo entre os lados do paralelogramo não é 90, ele é inclinadinho, tá? Então, ele deu aqui as duas diagonais, já mostro como que a gente sabe se é diagonal ou se é o lado, e deu o ângulo entre elas, que é de 45 graus, tá? Então, como que eu sei que se esses vértices são as diagonais ou são os lados? Uma dica é olhar no nome do paralelogramo, tá? Os lados sempre vão ser letras que estão uma do ladinho da outra. Então, eu tenho o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA, tá? Então, o lado sempre tem uma letra do ladinho da outra. As diagonais pula uma letra. Então, ó, AC é uma diagonal, pulei o B. BD é uma diagonal, pulei o C, ok? Então, essa é uma dica. Ou você desenha aqui um rascunho, um paralelogramo qualquer, tá? Ó, tá aqui na mão mesmo, só pra saber. E encaixa os vértices no sentido que ele pedir. Então, eu vou começar com o vértice A aqui, só pra mudar. Sentido anti-horário é pra lá. Então, A, B, C, D. Ó lá, o AC é diagonal, pulei o B. E o BD é diagonal porque eu pulei o C, tá? Então, ele deu pra gente duas diagonais e deu o ângulo entre elas.
Então, você não vai começar a traçar o lado, você vai traçar as diagonais, tá ok? O ângulo entre elas, ou seja, eu vou ter duas linhas que, quando se cruzam, formam 45 graus, é isso que ele quer, tá? Então, o primeiro passo é construir duas retas que, quando se cruzam, formam 45 graus, tá? Tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é, você marca uma linha qualquer, constrói um ângulo de 45 graus e transporta para ela. A hora que você ligar, você vai ter duas retas formando 45 graus, tá? Como que eu construo um ângulo de 45 graus? Esse eu vou fazer com vocês, porque se você não consegue construir esse ângulo, talvez você não consiga resolver o exercício, tá? 45 graus é bissetriz, ou seja, é metade de 90. Então, a primeira coisa é aqui uma reta qualquer, vou marcar um ponto em cima dela, tá? Vou pegar meu compasso, vou abrir uma abertura que eu escolher, coloco aqui no ponto que eu marquei a ponta seca, faço um arco de um lado e um arco do outro, tá? Ponta seca no primeiro arco que eu desenhei, abro mais que a metade dessa distância, tá? E vou fazer o famoso X, tá? Com a mesma abertura, venho pra cá e ligo. Você pode fazer em cima também, mas aqui como eu já marquei o ponto, não tem necessidade, porque aí eu vou ligar esse X com esse ponto. E aqui eu tenho 90 graus, tá? Como eu quero 45, 45 é metade de 90. E o desenho que me dá a metade é a bissetriz. Então, agora eu vou construir uma bissetriz aqui. Como constrói a bissetriz? Escolhe uma abertura qualquer do compasso, ponta seca bem aqui no encontro, você vai fazer um arco de tamanho, do tamanho que você quiser, tá? Uma abertura qualquer. Então, aqui, ó, fiz o meu arco, tá? Sem mexer nessa abertura, você coloca a ponta seca neste primeiro corte, faz um arco menor. Ponta seca no segundo corte e cruza aquele arco que você tinha feito, tá? Com a mesma abertura do primeiro arco que você fez. E aí, você vai ligar o ponto com o seu X, tá? Bem retinho, bem perfeitinho. Olha lá, dividi o ângulo de 90 na metade. Então, este cara é 45 graus, tá? Então, o que você vai fazer? Vai marcar uma base qualquer, pode ser inclinada, pode ser reta. Escolhe um ponto, transporta o 45 graus para esse ponto. A hora que você ligar o lado do 45 graus, você já constrói essa outra reta, tá? Então, aqui eu garanto que a inclinação entre elas é de 45 graus. O que eu vou ter que marcar agora? As diagonais, tá? Então, este ponto vai ser o ponto médio. Por que ponto médio? No paralelogramo, mesmo as diagonais não sendo iguais, a hora que elas se encontram, elas se dividem na metade. Então, se essa daqui mede 8, aqui mede 4, aqui mede 4. Se essa menor mede 6, aqui mede 3, aqui mede 3. O que você conseguiu aqui? O ponto médio. Então, agora você precisa marcar 4 de um lado, 4 do outro, 3 de um lado, 3 do outro. Depois que você fez essas marcações, é só ligar os pontos que você tem no paralelogramo. Beleza?